Olá, senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Coruja do Carvalho. E este vídeo é trazido a vocês através da doação do João, e eis o que ele tem a dizer. Olá, Coruja, tenho 21 anos, sou solteiro e pretendo ser para sempre, e moro com os pais. Eu trabalho com telemarketing há quase um ano. Em resumo, gostaria que você falasse sobre como ganhar uma renda legal para viver no Brasil, tipo 5 ou 10 mil reais por mês ou mais, sair do salário mínimo e ter uma renda e qualidade de vida melhores. Como achar a sua vocação para o melhor trabalho possível e como evitar de se churrascar, mesmo se encontrando em uma boa condição financeira e emocional. Eu particularmente fico muito curioso em saber como alguns caras fazem uma renda dessa faixa de 5 mil para cima. Parece até milagre, mas eu sei que não é. Aí eu tinha visto o seu vídeo sobre o desemprego e ensino superior no Brasil e achei muito interessante. Você falou sobre os trabalhos referentes à vocação natural do homem, isso se não souber a sua vocação, e que é para pensar bem sobre trabalho de programação e outros serviços que não são a maravilha que parecem ser. Eu estou bem perdido, pesquisei bastante sobre cursos técnicos, sobre negócios online e sempre outros empregos que podem ser melhores do que o telemarketing para sair logo do salário mínimo. Sinceramente, eu não curti tanto os trabalhos de vocação natural do homem, tipo consertar ar-condicionado, eletricista, etc. Aí adoraria umas dicas para eu tentar achar a minha vocação e seguir uma carreira específica e que eu trabalhe com gosto, porque ainda nem faço ideia do que quero. Eu só entrei no telemarketing para ajudar a família e tentar ter um início, mas está difícil. Estou ciente de que não é todo trabalho que vai ser uma maravilha 100% da hora, mesmo que o salário seja alto, mas estou aberto ao aprendizado e melhoria contínua. E também, eu que trabalho com telemarketing, mesmo com ar-condicionado e sendo mais confortável, tenho seres de luz que enchem bastante o saco e também não vejo a hora de sair dessa profissão. Claro que ganhar uns 5 mil por mês não é fácil, mas seria uma renda bacana para viver uma vida digna, na minha opinião. Porque, se for depender de salário mínimo para sempre, só dá para sobreviver mesmo. Tem muitas pesquisas que faço em português e inglês no Google sobre ganhar dinheiro, e muitos conteúdos falam mais do mesmo, tipo vire freelancer, crie um e-book, seja afiliado, crie um dropshipping, e-commerce, etc. Eu até pensei que mesmo se a gente pudesse pesquisar e saber todas as formas possíveis de ganhar dinheiro, não haveria uma melhor opção. A gente teria que só aceitar e, mesmo se não for agradável de tal forma, a gente tem que tentar uma dessas formas mesmo para ganhar dinheiro e ponto final, sem choro e nem vela. Também acho melhor pensar em ganhar o essencial para viver uma vida tranquila. Não sei se você concorda. Antes a minha intenção era ser um milionário, pois senão eu ia me considerar um merda. Hoje penso diferente. E sobre se churrascar é uma coisa que passo por causa do dinheiro. Eu leio sobre estoicismo e sei que é para focar naquilo que está no nosso controle e fazer o melhor no que é possível, mas sendo sincero, não queria ficar para sempre ganhando só 1000 conto e não dar aquele up na vida. Pode ser ansiedade minha, talvez. Sério, todo santo dia eu pesquiso sobre como melhorar a renda e ainda estou estacionado, aí eu penso, quer saber, vou me churrascar mesmo. Só que eu lembro que você falou em um vídeo que não vai saber até onde você é capaz de chegar se churrascar. Isso me faz manter firme e seguir a vida. Aí o propósito de ganhar uma renda legal é também poder atingir a liberdade financeira. Porque pense só, porque ganhar só um salário mínimo não dá para investir quase nada para ter ativos que te dão renda. Hoje estou fazendo investimento em Tesouro Selic para montar reservas de emergência e logo pretendo começar na renda variável. E aos poucos eu sei que eu vou chegar lá. Espero também que os outros confrades consigam. Enfim, fiz a doação porque acredito que o seu conhecimento pode ajudar eu e outras pessoas a refletirem melhores escolhas. Acredito no potencial do seu canal, pode ter certeza. Acompanho o seu canal faz tempo, seus conteúdos foram muito valiosos e trouxeram melhorias para minha vida. Um forte abraço. Postscriptum, só queria deixar o meu agradecimento também ao seu conteúdo sobre NoFap, uso de inteligência artificial, ovulação oculta, Volcel. São conteúdos que viraram uma chave mesmo para mim. Ora, Simão, muito obrigado pela doação e pelo excelente assunto de vídeo. Sempre fico feliz em estar ajudando outros homens aqui e é bom saber que o meu conteúdo é útil, né? Mesmo que seja só reflexões completamente singulares de uma pessoa totalmente anônima. Mas é bom poder, nem que seja apenas abrir a mente de outros homens, né? Com novas perspectivas. Então, lembrar a vocês que se quiserem promover um assunto de vídeo, apoiar o canal e trazer um assunto específico ou um relato para que eu possa debater aqui em vídeo, o link é aqui na descrição e no comentário fixado primeiro, tá?
Caso queiram apoiar o canal de outras formas completamente gratuitas, lembre-se de deixar o like caso gostem do conteúdo, se inscrever no canal, ativarem as notificações para não perderem nenhum vídeo, compartilharem e podem ficar à vontade na seção dos comentários como sempre. Então é o seguinte, vamos falar sobre essa questão que eu sempre quis falar há bastante tempo, que é sobre a questão do salário mínimo no Bostil, né, cara? Como viver com salário mínimo no Bostil? Ora, o vídeo do Cortes do Alto Valor, no segundo canal dele, o Gold Pill, é muito bom para falar sobre isso. O título do vídeo é excelente e já mostra exatamente a perspectiva que ele passa, né? Num vídeo de 10 minutos assim brilhante, o qual eu endosso completamente, que é como evoluir ganhando um salário mínimo. E veja só, não é o melhor a se fazer ganhando um salário mínimo, ou como ficar rico, nem nada. É uma perspectiva muito realista dizendo como evoluir ganhando um salário mínimo para a partir daí você ganhar cada vez mais de forma exponencial, tá? É claro, outros criadores de conteúdo sobre finanças que eu poderia recomendar seria o Yannick Irigaia e o próprio Tricel. O Tricel, ele trouxe os vídeos e lives que ele tinha antigamente para o canal do YouTube dele, tá? Ele tá até fazendo umas lives e vídeos lá também, mais atuais, mas eu não sei se ele vai voltar à criação de conteúdo. Vou deixar aqui também na descrição e no comentário fixado os canais desses produtores de conteúdo. E, novamente, mais uma perspectiva realista para vocês, não dá para fazer milagres, tá? O salário mínimo ele é defasado sim, e é praticamente programado para que você não evolua, para que você não consiga viver com dignidade, né? De qualquer modo, é possível evoluir ainda ganhando um salário mínimo e preparo já vocês, não tem receita de bolo. O que os criadores de conteúdo mostram é somente a perspectiva deles, o que eles veem, o que eles fazem, o que eles vivem e o que é que funciona na vida deles, né? Até porque eles não poderiam falar do que não sabem, eles não poderiam falar do que não vivem. Seria impossível, né? Pense você que não conhece o planeta Marte, por exemplo. Como você poderia falar, explicar sobre o planeta Marte, se você não sabe? Então eu já fiz um vídeo sobre isso, né? Sobre essa projeção em criadores de conteúdo como um pai que vai te dar guia e mostrar para você o melhor caminho para o seu desenvolvimento. Não é bem assim que funciona. Mas também é compreensível porque a própria masculinidade, os próprios homens, eles não têm onde se apoiar mais, né? Nós não temos bons exemplos. Então é realmente uma coisa de tentativa e erro e experimentação. Questões de probabilidade também, investimentos seguros, talvez uma pequena quantidade de investimentos de alto risco, mas alta recompensa. É preciso ser muito analítico, muito lógico e estratégico. Mas assim, falta de conteúdo não há. Falta de conteúdo não há. Estou mostrando a vocês fontes excelentes que acredito que são melhores do que eu para falar sobre esse assunto. Mas agora, deixa eu dar minha perspectiva, né? Porque seria muita sacanagem minha, né, passar a bola para esses criadores de conteúdo num vídeo promovido principalmente e não dar a minha perspectiva. É o seguinte, ao meu ver, só ganha dinheiro quem sabe vender. Quem ganha dinheiro de verdade é aquele que sabe vender, tá? E no fim das contas, tudo é uma venda. Tudo é venda. Se você trabalha de CLT, você está vendendo o seu tempo e a sua mão de obra, né? A sua mais-valia, como diria Marx, para o capitalista malvadão. É claro que isso é ironia. Então tudo é uma venda, tudo é um sistema de trocas, tudo é um sistema de uma mão lavar a outra e as duas lavam as costas, tá? E para isso vocês precisam desbloquear esse assunto na mente de vocês. Tudo é venda, tudo é troca, tudo é você dando a alguém alguma coisa que interessa a essa pessoa e ela te dando alguma coisa que te interessa, muito provavelmente dinheiro, né? Então assim, com o desemprego aumentando, né, com a situação do salário mínimo arrochando no Bostil, a inflação e o desemprego cada vez mais altos, cara, só vai sobreviver quem sabe vender alguma coisa. E o brasileiro, ele tem essa mentalidade limitante, essa mentalidade anti-lucro, essa mentalidade de querer tudo de graça, né, principalmente na internet. Ainda tem esse pensamento arcaico de que trabalho na internet é vagabundagem, é dinheiro fácil e tal. Por quê? Porque o brasileiro é aquele estereótipo de trabalhador, né? Sabe como a gente é conhecido lá fora, conhecido em todo o mundo. É um povo que não desiste nunca, um povo esforçado, um povo trabalhador. Mas isso não é um elogio, de certa forma, porque quando a gente olha aqui para a situação do nosso país, com a ótica Red Pill, a gente percebe que é um povo que cria a própria escravidão, de certa forma, né? É um povo hedonista, um povo que trabalha, não investe, é um dos piores investidores do mundo, é o povo brasileiro, né? Segundo os próprios censos. São as pessoas que menos poupam e tal.
são as pessoas que dependem mais do governo, em toda a América Latina em geral, né? Costuma ser assim, um povo mais hedonista que acaba caindo mais para o populismo, para o assistencialismo e para a demagogia por causa disso. Então, assim, é um povo que ele não está focado realmente em parar de trabalhar, sabe? É um povo que acredita que se aposentar cedo, ou parar de trabalhar, ou buscar independência financeira é um certo nível de vagabundagem. Trabalhar com coisas fáceis e ganhar muito dinheiro, como na internet, por exemplo. Tem influenciadores digitais aí que ganham 6 dígitos mensais, né? Fazendo vídeos para o YouTube, vendendo coisas e etc. Então tem toda essa mentalidade. É claro, eu já fiz críticas sim a vendedores de curso, já fiz críticas a vendedores de pack, né? Vendedoras de pack, esse caso. E charlatões aí que ficam vendendo fórmulas mágicas, né, elixires para pegar mulher e até desinformações como poderes do NoFap. Mas veja só, eu não faço críticas à venda em si. Isso seria papo marxista, papo de comunista, cara. Eu novamente, não odeio o jogador, odeio o jogo. É a cultura que é viciada, não é o ato de venda em si. É a cultura que está viciada em caras que querem comprar pack, tá? Tem uma demanda para isso, um bando de cara sojado, desesperado, louco por atenção, com vontade de fazer fluir, né, o seu instinto natural de provedor e protetor, de sentir que está sendo útil para uma mulher e ganhar ali migalhas de afeto. Então assim, não odeio o jogador, tá? Odeio o jogo, odeio a cultura desses homens. Odeio essa emasculação e tudo mais. A jogadora em si, a vendedora de pack, cara, ela só vai suprir essa demanda. E se ela sair dali, alguma outra vai entrar no lugar, tá? O poder não admite vácuo. Então assim, tem que desbloquear isso na mente dos caras, né? Venda de infoprodutos, trabalho com YouTube, por exemplo, ou com outras plataformas de produção de conteúdo que monetizam, cara. Desde que você esteja fazendo certo, pelo menos, né? Como dizem aqui na minha região. Desde que você não esteja passando a perna em ninguém, não é nada criticável, não é nada deplorável. E mesmo assim, mesmo que hajam caras que estão fazendo de má fé a venda dos infoprodutos, cara, paga quem quer, tá? E aí é que tá. Existe uma quantidade enorme de homens que, por motivo ou por outro, fizeram bastante sucesso, tá? Financeiro em suas vidas, seja por herança, seja porque deram sorte, por algum nível de meritocracia ou por capacidade, enfim, independente do motivo, tem muito homem com muita grana que simplesmente não faz diferença nenhuma no fim do mês o cara pagar 1.000 conto no infoproduto, tá? 2.000 no infoproduto, num curso, seja lá o que for. Sério, eu tenho aqui inscritos no meu canal que conversam comigo via Telegram e via e-mail. Caras já me mostraram, mano. A renda mensal deles é mais de 50 mil reais. E é claro, também não deve se odiar o acúmulo, porque aqui no Brasil a gente tem meio que um ódio ao acúmulo, é quase como se fosse um marxismo cultural institucionalizado. Institucionalizado não, biológico, ambiental. Isso porque também é da cultura do brasileiro aquela coisa do jeitinho, né? Então a gente já pensa o seguinte, um cara que se deu bem pela cultura que é feita no Brasil do jeitinho brasileiro pode ter certeza que esse é um FDP. A gente não tem certeza. As chances são grandes? Com certeza, a probabilidade é muito grande. Mas novamente, não odeio o jogador, odeio o jogo, a cultura, né? Então até aqui na machosfera, que ela é muito mais inclinada para o anarcocapitalismo, para o minarquismo, para o libertarianismo, etc., ainda tem muito papo de comunista. Sim, sem shaming, é o papo comunismo raiz mesmo, Karl Marx, sabe? De exploração do pobre pelo rico, de uma certa ingenuidade dos pobres e de uma má intenção dos ricos. Isso aí é marxismo purim. Então assim, o que é que você tem que botar na cabeça como um homem mesmo, como um homem feito, como alguém que toma as rédeas do próprio futuro? A tua situação não é culpa de ninguém. Se você cai na arapuca de algum charlatão, é porque você não teve preparo suficiente para lidar com essa armadilha, irmão. Não é porque alguém é rico que você é pobre, entendeu? Então, assim, esse é o senso do masculino em si, né? Da autorresponsabilidade, de você tomar as rédeas da sua vida e deixar o polo feminino, o polo infantil de lado. Qual é o polo feminino e o polo infantil, que são os mesmos? É o de dependente, né? O de sempre vítima, o de ficar falando sobre a pressão. Ficar falando que a culpa pela sua situação é de outra pessoa, de um sistema, de uma cultura e etc. Isso não vai te ajudar a sair do lugar. O que é que eu falei sobre o vídeo do masculino, né? Aquele vídeo que do título é Devemos culpar as mulheres pela crise da masculinidade. Eu disse o seguinte, que o masculino ele tem que se adaptar, né? Ele tem que aprender a sobreviver num ambiente independente do que o ambiente exija dele. E que também o masculino ele é eficiencialista por natureza. Ele faz o melhor com o que ele pode, com o que o ambiente oferece. E foi assim
que a humanidade nos trouxe até aqui, né? Através dos recursos naturais, nós construímos prédios, tecnologia, né, inteligências artificiais, levamos o ser humano fora da órbita da Terra, etc, etc, etc. Então, assim, destrua na sua mente essa crença limitante do dinheiro, tá? Vou deixar um outro canal aqui muito bom, chamado Castor do Pântano. É um cara que já promoveu vídeos aqui no meu canal também. Promoveu o vídeo da Dogpill, que sim, vai sair ainda nesse mês, eu pretendo, tá? Eu só estava terminando ali as questões do meu livro, que já está pronto também, já está em fase de revisão. Então, o canal do Castor do Pântano está aqui na descrição e no comentário fixado. E ele já tem uma perspectiva muito mais liberal, vamos pôr assim, né, a respeito do acúmulo de dinheiro. Eu fiz live com ele também e o Saul Bloom, um outro inscrito e membro aqui do canal. E a gente falou também sobre liberdade financeira e poder aquisitivo do homem, tá? E a perspectiva do Castor do Pântano é muito mais liberal e muito mais maquiavélica até, no sentido filosófico, obviamente, da palavra, sobre acúmulo de dinheiro. Inclusive, é muito comum isso da Red Pill, né? Principalmente sobre finanças. O Tricel ele tinha essa perspectiva, acho que tem até hoje, essa de lucrar com o ginocentrismo. Outro vídeo também no canal Gold Pill, do Cortes de Alto Valor, é o como lucrar com bolsa MSOL. Cara, dá para lucrar com quase tudo, você só precisa ter visão de oportunidade, tá? É claro, uma pitada de sorte também, mas como diz o Julius, né, na série Todo Mundo Deu Chris, a sorte vem de oportunidades a quais você sabe aproveitar. A sorte, ela vai ser responsável pela quantidade de oportunidades que vão aparecer, mas elas sempre aparecem para você, tá? Você só precisa estar preparado e com uma ótica límpida para ver essas oportunidades. Não nego a existência de causalidade e sorte, sim, tem muita gente que dá azar na vida porque tem poucas oportunidades surgindo, mas esse pode não ser o seu caso, então você tem que se preparar. Então, tudo é uma questão de aposta, meus nobres, tá? A questão que eu falei também sobre fazer cursos e cursos técnicos, né, e trabalhar em áreas de mais vocação masculina, onde a presença feminina vai ser praticamente nula. Que é torneiro mecânico, que é limpador de ar-condicionado, né, curso de refrigeração para esse efeito, eletroeletrônica, segurança do trabalho, etc, etc. Cara, é uma aposta. Não vá sobreestimando isso aí, achando que você vai ter 100% de certeza que vai conseguir um bom emprego, ou que mesmo vai conseguir um emprego, né? Depende da sua região, depende também de uma visão um pouco macro, né? Não macro a nível nacional, mas a nível regional ali, para você saber a demanda do seu ambiente, da sua cidade, até do seu bairro. Mas com certeza os cursos técnicos estão valendo mais a pena do que o curso superior, principalmente no nosso país, tá? E como eu disse, nem sempre é para conseguir emprego, tá? Nem sempre é para trabalhar, às vezes, num polo industrial ou coisa assim. É realmente para você aprender a consertar o ar-condicionado do seu vizinho ou da galera da sua cidade. É para você abrir uma empresa, entre aspas, mas não no papel. Começar a atender, tá? Criar uma conta no WhatsApp Business, por exemplo. Fazer seu networking, fazer a sua peixada e começar a atender, cara, com encanamento, com pequenos reparos, com trabalho braçal mesmo, né? Tu vai na casa de alguém, trabalha lá, faz o serviço e ganha uma grana. E, cara, esses pequenos serviços dão uma nota, é praticamente livre. Você compra as suas ferramentas e não tem quase custo nenhum além da locomoção até a casa da pessoa. Então, é uma boa alternativa, sim, tá? Você só precisa do networking, ou seja, de pessoas que te conhecem, que têm confiança em você e que vão recomendar você para outros trabalhos, ou seja, o boca a boca. E a última coisa que eu queria falar sobre esse assunto é o famoso networking, é a famosa peixada, né? Irmão, se você conhece gente de valor, eles vão te conseguir bons recursos, eles vão te conseguir boas oportunidades. Então tá aí também, né? Às vezes os caras botam muito a culpa do sucesso na sorte e nem sempre é assim. Às vezes, o cara ele tem traquejo, ele tem realmente qualidade social ali, ele sabe lidar com as pessoas, né? Então aqui na machosfera a gente tem um fenômeno um pouco mais esquizoide. Esquizoide não é necessariamente esquizofrenia, tá? O esquizoide é o cara mais alheio, o cara mais introspectivo, né? Lembrem-se que esquizofrenia já foi chamado de transtorno antissocial, né? Então o esquizoide ele era o cara mais alheio mesmo, mais introspectivo, que gosta de ficar sozinho e tal. Então a machosfera, ela tem pouco traquejo social de verdade, né? Isso eu percebo bastante. Os caras têm pouca inteligência emocional. E cara, eu não tô falando pra você começar a babar ovo das pessoas e se expor a ambientes no qual você não se sente necessariamente à vontade o tempo todo e começar a ser falso a ponto de minar até a sua saúde emocional e social, tá? Eu tô dizendo realmente pra você fazer o networking.
Conhecer pessoas, ser amigável, aquela coisa que o Tricel sempre falava, né? Seja amável, seja fofinho. Nas palavras dele, é para você realmente ser uma pessoa socialmente agradável, aceitável, o qual as pessoas vão ter mais empatia. Isso é básico, tá? Isso é conhecimento, assim, educação doméstica básica, pô. É coisa que os pais deveriam, pelo menos, né, ensinar dentro de casa. Isso envolve um pouco de falsidade, sim, mas como diria o próprio Pondé, né, uma das poucas coisas que eu concordo com ele, cara, a falsidade é o resumo da vida social. Acho que ele falava alguma coisa assim, né? A hipocrisia também é o resumo da vida social. Então, assim, como eu disse, a masculinidade é o que? A adaptação ao ambiente. O ambiente meio que exige que você aja de certa forma, você vai agir, tá? Se adaptando, obviamente, à melhor perspectiva, à melhor forma que você consiga para viver nesse ambiente, de forma mais saudável. E é aí que a gente entra no último assunto, que é a evitar o auto-churrascamento. Como eu disse, né? Se você se churrascar, duas coisas vão acontecer. Você não vai saber o que seria possível de você fazer na sua vida, mas talvez você não tenha muita curiosidade. Você acha que não dá mais para tancar e que a vida não vai melhorar e que tudo é uma bosta e que não sei o que. Esse é um grande problema, tá? Eu não sou terapeuta e é o terapeuta o cara recomendado para lidar com isso. Então não tome minha palavra como especialista aqui. Eu sou um criador de conteúdo que faz um diário, que tenta ajudar os homens de acordo com a minha perspectiva de vida. Então, se você está realmente passando por uma crise, recomendo ajuda profissional. Se você não tem grana para pagar ajuda profissional, existem sim profissionais que atendem gratuitamente pelo governo, tá? Eles não dão muita atenção para homem, essa é a verdade, principalmente pelo governo, né? Que a gente sabe que é um sistema caro e de péssima qualidade. Mas assim, não deixe de procurar ajuda se você está realmente em crise, tá? Onde você puder, procure ajuda. Não desista da vida. Tipo, se agarre nela até onde dá. Se não der, não deu, paciência. Se serve de consolo, a vida não acaba aqui, tá? Se você tenta se churrascar, pensando em fugir, garanto a você que você vai ter uma péssima surpresa, uma surpresa desagradável, porque apagando os seus olhos aqui, apagando a sua consciência aqui, ela não deixa de existir. Ai, coruja, isso é coping, isso é coping. Não, pelo contrário, isso é black pill. Seria bom se a gente apagasse aqui, tirasse o corpo da tomada, cara, e tudo simplesmente deixasse de existir para nós, né? O escuro eterno. Esse sim é o coping, né? O coping do cara que quer se churrascar é achar que ele vai se livrar de todos os problemas dele se churrascando. Isso é coping. A black pill de verdade é que é só um estágio esse aqui. Depois daqui, irmão, tem muito mais, tá? Muito mais. Mas eu não vou entrar nesse assunto porque o vídeo não é sobre espiritualidade. Mas assim, irmão, qual a segunda coisa que vai inevitavelmente acontecer caso você venha se churrascar? Bom, tu vai estar cumprindo o papel da natureza, né? A natureza, ela é genocida, ela é eugenista. Ela quer que os fracos pereçam mesmo. Novamente, se você está em crise, procure ajuda. Feche esse vídeo nesse exato momento. Eu não quero ser responsável por nenhuma besteira que você faça na sua vida. Mas é o meu ponto de vista e falando aqui da minha liberdade de expressão, né? Dando aqui a minha opinião. Um cara que ele acha que não dá mais para tancar esse churrasca, ele de certa forma, do ponto de vista dele, falhou na vida. E assim, esse é a perspectiva da natureza, cara. Se você falhou, você tem que ser obliterado. Mas isso é só uma questão de ponto de vista. Por incrível que pareça, tá? Os caras realmente acreditam que não, tudo é objetivo nesse mundo, não existe nada subjetivo, o ambiente controla tudo, a causalidade controla tudo, como se fosse o deus deles, né? Não, coruja, se churrascar é um ato de coragem. Os caras realmente acreditam que... Tem uns caras que acreditam que se churrascar é um ato de coragem, mano. Pra você ver, ele tá desistindo do desafio dele, né? Ele tá realmente quitando da partida. E aí ele cria um coping, né? Pra justificar essa atitude. Do tipo, desistir da partida é um ato de coragem. Se a gente vai perder mesmo. Ou seja, se o resultado final da vida é morrer, então por que eu não acelero o processo, né? Então, assim, o ponto de vista realmente do cara que se churrasca é o seguinte: ele não faz isso por ele mesmo, ele faz isso por outras pessoas. Por incrível que pareça, ele faz isso por outras pessoas. Porque geralmente o cara que ele se churrasca, ele está se comparando a outras pessoas de uma certa forma e ele resume basicamente a situação dele em sucesso e fracasso em comparação ao ambiente. Isso é comprovado através dos censos, porque em países de terceiro mundo, como os países africanos mesmo, tem uma taxa de mortalidade por autochurrascamento muito mais baixa do que países de primeiro ou segundo mundo. Pô, esses caras não teriam muito mais motivo, entre aspas, né,
para se churrascar, motivação nesse caso, não razão, não existe razão para se churrascar, não tem racionalidade atrás disso. É pura emoção, o cara ele realmente está emocionado, né? Motivado a cometer um atentado à própria vida. Então, assim, não é uma questão do ambiente ser uma bosta que faz você se churrascar. Muito pelo contrário, nos ambientes mais bosta, as pessoas se agarram mais à vida, né? Tentando ter sucesso. É só você ver os censos. Por que a galera da África não se churrasca tanto? Então, é uma mistura de ambiente objetivo com subjetivo. De como você encara o seu ambiente, como o ambiente faz você encarar as coisas, né? É por isso que muitos dizem, essa não é a minha opinião, antes que façam cortes aí, né? Mal intencionados, como muitos já fazem ao meu canal e criam conteúdo em cima disso. É por isso que muitos dizem que depressão e ansiedade são doenças de classe média. Por quê? Porque aqueles que se churrascaram não tiveram sucesso reprodutivo, né? E não passaram essa genética adiante. Eu não estou dizendo que, ai meu Deus, então o objetivo de não se churrascar é se reproduzir. Para a natureza sim, mas o seu não deve ser. É por isso que tem que desenvolver aquela famosa masculinidade, do ser independente e se encarar como uma criatura singular. Aquela coisa que eu falei, né, no vídeo do porquê culpamos as mulheres pela crise da masculinidade. Então assim, nós como seres humanos temos um incentivo para o não churrascamento, né? Para a não autoagressão. Por quê? Porque aqueles que se autoagrediam e se churrascavam não tiveram sucesso reprodutivo e acabaram perecendo. O objetivo da natureza é esse, tá? O objetivo da natureza é fazer com que aqueles que não são úteis para ela pereçam. E assim, cara, o materialismo, o niilismo, sempre vão levar o flerte com o auto-churrascamento. Tá? É sempre assim. É só você ver, por exemplo, os adeptos da Black Pill. Os caras são os mais materialistas e nihilistas que a gente consegue ver. A Black Pill, ela é conhecidamente um discurso totalmente depressivo. A estética dela é assim, né? O negro, aquela coisa, o negro vem de necro, né? Do grego, que é podre. Aquelas músicas tristes de fundo, como se tudo tivesse acabado e tal. Cara, se você se apega à matéria, a matéria não tem nada, cara. Se você se apega à matéria, você vai se sentir vazio, e é aquela coisa que Nietzsche falou. Tu olha pro abismo, o abismo te olha de volta, irmão. E o olhar do abismo é vazio, frio e impiedoso. Então, assim, é cope ou hope, né? Como chamam na Black Pill, mas isso é senso comum, deveria ser conhecido por todos. Ou você se agarra em alguma coisa que você realmente ama, que você gosta, ou então você vai se sentir vazio e vai pra corda, né? Pro auto-churrascamento. Então, assim, como não se churrascar? Cara, procura teu cope, irmão. Vai fazer um coping safado com alguma coisa que te edifique e não te limita, né? Porque é tipo o náufrago lá, o Tom Hanks com aquela bolinha que eu esqueci o nome. Cara, aquele era o cope dele. Quando ele perdeu o cope dele, ele flertou com o auto-churrascamento e ficou maluco, né? Tu precisa de cope, irmão. Um coping que, obviamente, você observe ali que não te limite, tá? Aquele, por exemplo, mulher. Mulher é um cope. Mulher é cope, mano. Casamento é cope, filho é cope, tá? Tem uns caras que vão nessa daí justamente para não se churrascar, porque ele acha que o sentido da vida é mulher e filhos. Mas ele imita você, traz a você uma vida de pai de família miserável, uma vida de corno e tudo mais. É limitante, mas tudo é cope, tá? A viver é cope, a consciência é cope, como já expliquei a vocês. É uma forma de racionalizar as suas emoções. Isso é cope. O significado do cope é isso, racionalizar a emoção para tentar viver de uma maneira mais saudável. Kodama já fez vídeo sobre copes também. Vocês já devem conhecer o canal dele, de qualquer modo deve estar no iCard passando. Então assim, quer evitar o auto-churrascamento? Vai de cope. Tu largar os cope, tu vai se churrascar. É cope ou hope, tá? Isso é senso comum. E não adianta essa de você ficar tentando destruir o cope dos outros. Tem uns caras que me mandam e-mail assim, dizendo que eu sou o cavaleiro anti-cope, o meu papel é destruir o cope dos outros. Cara, você tá querendo matar outras pessoas. É isso que você quer, mano. Daí o cara vem, religião e espiritualidade é cope. Novamente, o cara confundindo o jogador com o jogo. Cara, cope, tudo é. Primeiro de tudo é cope. Absolutamente tudo é cope. Tudo pode ser encaixado como cope, como racionalização das emoções. E por último, tá? Se você pratica religião e espiritualidade individualmente, que é o senso da masculinidade, né? De que você não necessariamente precisa ir para uma igreja, no máximo você se apoia com outros caras que concordam com a sua visão espiritual e religiosa. Não tem nada de limitante nesse cope. O limitante está em você idolatrar pastores, você ficar perdendo grana para dízimo e viver dogmas que não são seus, né? Mas, bom, é aquela definição também, bem Black Pill, né? Que eu já falei a vocês, Black Pill é também uma racionalização da emoção.
de que alguns nasceram para ser betas, outros nasceram para ser alfas. E como eu já falei a vocês, o alfa, na minha opinião, é aquele que se prioriza, o beta é aquele que terceiriza o próprio caráter, né? A própria personalidade e a si mesmo. Então, o beta é aquele que vai seguir, né? Charlatões, outros alfas ou qualquer outra coisa, e o alfa é aquele que vai criar as coisas para si. Ele vai tomar as rédeas da própria situação sem culpar os outros e tomar autorresponsabilidade. Então, assim, o cara ele desenvolve a espiritualidade sozinho, faz o estudo de teologia sozinho, cria certos dogmas e religiões para si, como eu fiz com o teowaifuísmo. Já tem vídeo lá no meu Odyssey, vocês acham facilmente. Então é isso, senhores, tá? O autochurrascamento é a desistência da vida e, infelizmente, isso limita você, né? É um cope limitante também, tudo é cope, já falei. Kodama, especialista em neurociência e psicologia, confirma tudo é cope, de certa forma, consciência é cope. Então, assim, se churrascar é cope limitante, porque você se limita a aquele momento ali da sua vida, né? Achando que, eu vou simplesmente apagar tudo e pronto, vou descansar em paz eternamente. Lê do engano, lê do engano. Se vocês consomem a Red Pill espiritual, que, como eu disse, Red Pill não é só sobre relacionamento, não é só sobre saúde, não é só sobre geopolítica, tem Red Pill espiritual também, e é a menos falada. Eu tento trazer aqui, mas o público não está pronto. Cara, se você consome Red Pill espiritual, você sabe, não acaba aqui, não tem lógica acabar aqui. E aí você simplesmente vai só deixar de saber o que poderia ter sido, né? Se você se churrascar. Então, assim, é o máximo que eu posso dizer a respeito. É claro que eu gostaria de falar muito mais, mas não é bom, né? Eu não posso ser esse tipo de cara que simplesmente fala tudo o que pensa sem nenhum tipo de empatia. Eu sei que se eu falar tudo o que eu penso pode vir a ferir muitos dos caras, então eu tenho que ter responsabilidade como criador de conteúdo e até por mim mesmo, né? Pra não acabar me sentindo culpado por, sei lá, o cara cometer uma besteira pelas coisas que eu falei. Então, senhores, a vocês que acompanharam até aqui, um forte abraço. Muito obrigado ao Simão pela promoção desse vídeo e pelo assunto excelente. Desejo a vocês muita sabedoria e consciência sempre. Se quiserem apoiar o conteúdo, deixem aquele like, compartilhamento, inscrição e ativem as notificações. E, é claro, comentem o que acharam aí do vídeo na seção dos comentários. Vejo vocês no próximo vídeo. Aqui é o Coruja do Carvalho e até mais.